Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Hoje nós vamos falar sobre o casamento. E eu trouxe esse tema hoje porque a gente precisa reforçar alguns conceitos, a gente precisa reforçar algumas coisas que são importantes e que muitas vezes passam batido. Eu quero começar falando sobre o casamento. Isso está no nosso Evangelho, tá? Vou trazer depois aqui, está no capítulo 22. Mas o que eu quero começar falando sobre o casamento é sobre uma questão conceitual. O casamento, ele é embasado na lei de amor. Esse é o princípio básico. Ele é embasado na lei do amor. E quando nós entendemos esse sentimento, quando nós nos debruçamos sobre o que a espiritualidade vem explicar para nós, sobre a lei do amor, nós precisamos entender que um casamento, a união de duas pessoas, ela, quando está baseada na lei do amor, ela não pode acontecer por interesse. E aí, quando nós estamos falando de interesse, eu não estou falando especificamente de interesse material, não estou falando especificamente de interesse financeiro, eu estou falando de interesses. Às vezes interesses de status, às vezes interesse de beleza, às vezes interesse físico, às vezes interesse sexual, e não tem necessariamente por trás desse relacionamento a construção de um afeto mais simples, mais puro, a construção de um sentimento que tem que ser recíproco. Sempre quando eu vou explicar sobre o casamento, eu explico da seguinte forma: se casar significa, ou deve significar, que você gosta tanto da outra pessoa, que você está disposto a fazer tudo o que for possível, dentro da sua capacidade, para fazer a outra pessoa feliz. Que você está disposto a mudar, a se transformar, a ceder para poder fazer a outra pessoa feliz. Infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria dos casos. Na grande maioria das vezes, o casamento se dá porque eu quero que a outra pessoa me faça feliz. Eu estou casando com aquela pessoa porque eu quero que ela atenda às minhas expectativas em relação ao nosso relacionamento. Eu tenho uma série de coisas que eu gostaria que fosse. Eu gostaria que você fosse desse jeito, eu gostaria que você fosse daquele outro jeito. E aí eu quero transformar o outro, eu quero viver um conto de fadas que existe dentro da minha cabeça e quero que o outro me proporcione isso, mas não estou disposto a proporcionar a mesma coisa para o outro. Então, muitas vezes, esse relacionamento, esse casamento, esse matrimônio, ele vai acontecer por interesse. Quando na verdade ele precisa acontecer por um desapego meu às minhas prioridades. É eu gostar tanto da outra pessoa que eu estou disposto a abrir mão das minhas coisas no limite do que for possível para fazer a outra pessoa feliz. A gente constrói muitas vezes essas relações em cima de expectativas. Ou a gente constrói em cima de interesses, como eu disse, material, interesse sexual, interesse de status, uma série de coisas, que quando essas coisas não são atingidas, quando essas coisas não fazem parte da sua vida, não vêm se tornar realidade, existe uma grande frustração, porque eu crio um conto de fadas, eu crio uma condição de só ser feliz num relacionamento se eu conseguir construir aquele cenário, de eu construir aquela realidade para a minha vida, e quando aquilo não acontece, eu passo a ser uma pessoa frustrada no meu casamento, eu passo a ser uma pessoa infeliz no meu casamento. A outra coisa que nós precisamos prestar atenção é em relação às minhas expectativas do que aconteça na minha vida.
Eu tenho uma série de expectativas de coisas que aconteçam na minha vida e às vezes eu não tenho o diálogo, eu não tenho a construção disso dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento. O diálogo, ele é ponto básico para que a coisa toda se construa. O diálogo, ele é o caminho inicial para se construir qualquer coisa em termos de matrimônio, de relacionamento, de família. Tudo isso leva a essa construção que pode ser feliz. Que pode ser feliz. Muitos casamentos, a gente olha às vezes para as pessoas e a gente fica observando como são as relações, né? E às vezes você tem uma pessoa que cede mais no relacionamento e a outra que exige mais dentro do relacionamento. E eu tenho uma perspectiva do meu ponto de vista se aquilo está certo ou se está errado. Quando nós avaliamos as outras relações, muitas vezes a gente fala assim: se fosse comigo eu não estaria casado. Se fosse comigo eu não seria assim. Eu não seria feliz desse jeito. Eu não seria feliz daquele outro jeito. Só que nós precisamos entender que há um compromisso mútuo, onde as pessoas deveriam se conhecer, deveriam ser transparentes na sua forma de ser e de existir, na situação de eu poder conhecer com quem é que eu estou me relacionando e não ter surpresas, né? E a partir desse relacionamento honesto de ambas as partes, eu vou construir um bem-querer e nós tomaremos a decisão de construir algo a mais, de construir uma família, de construir um casamento onde, de novo, eu vou tentar fazer a outra pessoa feliz e ela vai tentar me fazer feliz. Mas eu não estou casando para que ela me faça feliz. Eu estou casando porque eu amo tanto que eu quero fazer a vida dela melhor. Entende? É assim que a gente vê a construção? Não. Mas o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar o seguinte, que antes disso, muito antes disso, quando nós ainda estávamos no plano espiritual, quando nós ainda estávamos fazendo um planejamento existencial, então, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista de entendimento do casamento dentro da doutrina espírita, nós temos que dar um passo atrás. Porque a espiritualidade explica para nós que o fato de estarmos juntos aqui não é obra do acaso. Eu não estava passando lá feliz e contente por algum lugar, bati o olho, aquela mina ali, me interessei e tal, e aí aconteceu por acaso. Nós não compreendemos, nós não entendemos a existência de um acaso. Se Deus é onipresente, se Ele é onisciente, ou seja, Ele está em todos os lugares e Ele sabe de todas as coisas, não tem espaço para o acaso. E a espiritualidade vem explicar para nós que no nosso processo de reencarnações, nós passamos por isso muitas vezes, que é, eu estou lá no plano espiritual, eu tenho algumas coisas a resgatar, eu tenho algumas coisas a construir nessa minha existência, né? Preciso passar por algumas experiências, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, e aí eu vou pegar parceiros de jornada, eu vou chegar e encontrar muitas vezes grandes amigos, pessoas que se dão muito bem, pessoas que têm uma afinidade muito grande, né? Às vezes pessoas que a gente precisa fazer resgates, né? Tem casamento que é de resgate, tem casamento que é de consolidação, mas às vezes, né, eu vou lá, vou encontrar com os meus amigos, com as pessoas que são próximas a mim, que me compreendem, que a gente tem afinidade, porque a aproximação se dá por afinidade, não é os opostos se atraem, é os iguais se atraem, né? A espiritualidade explica isso para nós. E aí nós olhamos o seguinte, cara, qual é o projeto, qual é o meu processo, o que eu tenho que resgatar, qual que é o meu projeto existencial? E aí nós vamos nos preparar, nós vamos frequentar um curso, nós vamos programar quem vai ser nossos filhos, quem serão os nossos filhos ou não, se eu vou ter filhos, se eu não vou, se eu vou ter tais dificuldades, como é que elas serão, como é que será essa minha existência. Então, não existe
uma decisão divina para isso. Existe uma programação nossa em relação à nossa própria existência, onde nós, por afinidade, somamos lá no plano espiritual com outra pessoa que tem um propósito de existência aqui junto com a gente, apesar dos trancos e barrancos, apesar de todas as dificuldades que é fato que a gente vai enfrentar aqui, certo? E nós planejamos vir. E não raro acontecem muitos casais que um morava não sei aonde, mudou para não sei aonde, outro morava para não sei aonde, mudou para não sei aonde, se encontraram. Duas pessoas que são distantes uma da outra, e se encontraram, e se afinizaram, e aí constroem um casamento, constroem um relacionamento, muitas vezes sem a transparência, um relacionamento onde eu quero saber o que o outro está fazendo, como é, como é que não é, onde eu construo toda uma situação que ela já nasce errada, onde eu sou controlador, eu quero saber tudo que a outra pessoa está fazendo, né? Onde eu sou desconfiado, ciumento, onde eu não estabeleço espaço para o diálogo, eu sou o dono da razão, estou sempre certo. Eu estou falando aqui no masculino porque sou eu que estou falando, mas vale para os dois, tá? Vale para todos os lados aí. Então, eu tenho que lembrar que esse planejamento é de antes. Nós estamos aqui, não por obra do acaso, juntos. E uma vez juntos aqui, significa que nós temos vivências, nós precisamos passar por experiências juntos. Combinamos isso. Só que daí chega aqui, eu combinei de ser casado com você, mas não combinei de ter a sua mãe de sogra, né? Eu combinei de ser casado com você, mas não combinei, entende? Você começa a ter os problemas do relacionamento. E gente, talvez aqui a gente tenha a grande situação. Talvez aqui a gente tenha hoje, na nossa geração, o maior dos problemas. Porque nós buscamos tanto a nossa independência, nós buscamos tanto a afirmação do nosso caráter, nós buscamos tanto a afirmação das nossas conquistas, nós buscamos tanto nos autoafirmar, né, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, que nós não admitimos mais abrir mão do que eu penso em favor do outro. Eu não admito mais abrir mão das minhas crendices ou do meu entendimento da vida em relação ao outro. Eu quero sempre estar certo e o outro quer sempre estar certo. A gente precisa entender o seguinte, um ponto básico que a gente precisa entender. A espiritualidade fala para nós que nós estamos no princípio da nossa evolução. Ela diz que nós estamos lá no 3º grau da nossa evolução. Vamos lembrar que nós somos infinitos, que nós não temos fim, que nós nunca acabaremos. Então, se nós estamos no 3º degrau da nossa evolução, significa que nós estamos nos arrastando no chão. Nós estamos no beabá, B com A, Bá. E às vezes a gente não consegue nem falar a gente fala, não sei, falar Bá. A gente está tão no começo. Como que pessoas, espíritos, que estão tão no princípio da evolução, pode ter a arrogância de ter tanta certeza de tanta coisa na vida? Eu estou com a razão, eu que sei como é que é, você não sabe de nada. Olha, ninguém sabe de nada. Eu estou certo, não, eu que estou certo. A chance é que os dois estejam errados. A maior chance é essa. Por quê? Porque nós estamos no começo de tudo. Nós estamos cheios de ego dentro das nossas discussões. Nós estamos cheios de coisas que nós colocamos como do nosso interesse. Ah, se fosse com você seria diferente. Eu sempre vou tentar avaliar a posição do outro com a minha visão. Não posso, porque a experiência do outro é do outro.
a formação do outro, a família do outro, pai e mãe do outro, todas as vivências, tudo que foi construído em termos de personalidade é diferente do que é do meu. Então é fácil para mim dar a minha opinião, falar, mas eu acho que é assim, se fosse comigo seria assado. Eu posso dar opinião se isso acontecer na minha vida, e inclusive quando eu estou falando de cônjuge, inclusive quando eu estou falando dentro do matrimônio. Porque a experiência existencial, a construção daquele ser que eu escolhi para viver comigo é outra. Só que eu não quero saber disso. O que eu quero saber? Eu quero saber que tal pessoa tem que atender às minhas expectativas. Às vezes eu não tenho diálogo, eu não falo aquilo que eu estou sentindo. Mas a pessoa tem que descobrir o que eu estou sentindo, né? Então, você constrói uma coisa toda errada. E o Evangelho vem falar disso pra gente. Essa relação que eu estou falando aqui não é uma relação construída em cima da lei do amor. Porque quando você ama verdadeiramente, a tua preocupação primeiro é com o outro e depois consigo. Quando você ama verdadeiramente, você deixa de fazer coisas que fazem parte da sua individualidade. Eu me casei, mas eu continuo sendo eu, preciso do meu espaço. Então não case. Ricardo, mas você está sendo extremista. Não, ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a construir uma família. Ninguém obrigou ninguém a nada, a não ser nos casos que foram obrigados. Isso acontecia antigamente, né? O pai da noiva colocava o revólver na cintura e falava, vai casar. Aí o cabra casava. E às vezes durava mais do que os casamentos de hoje. Por quê? Porque a gente hoje não está preparado mais para a frustração. Os casamentos dos jovens hoje não estão mais preparados para a frustração. Se a pessoa não atende às minhas expectativas, eu quero ser feliz. Gente, presta atenção nessa frase. Eu quero ser feliz. E por que eu não posso ser feliz ao lado da outra pessoa? Porque eu já não construí isso. Porque isso já não foi uma construção. Nesse caso nós estamos falando de algo que não existe. Quando essa história de mas eu quero ser feliz, eu estou conjugando isso sozinho. Eu quero ser feliz, só eu. Entende? Já não tem a construção de dois. E isso não é amar. Isso não é construir um relacionamento. Isso não é estar disposto a abrir mão de coisas que eu acredito, de expectativas que eu tenho. Eu não estou disposto a nada disso. Você está pensando em você ou você está pensando na outra pessoa? Se você estiver pensando na outra pessoa, você vai agir diferente. Se você estiver pensando só em você, aí você está sendo egoísta. Então nós precisamos entender quando o Espiritismo vem falar sobre o divórcio, né? É lógico que a gente tem uma visão da insolubilidade do casamento. Uma vez cristão, nós precisamos buscar isso, entendendo sobretudo que se esse projeto ele é anterior à minha existência aqui, então ele é um projeto existencial de estar junto. E não existe dentro desse projeto existencial o projeto de separação. Não. Lá no meu planejamento existencial eu planejei que eu ia casar e lá eu já deixei planejado que eu só ia ficar um tempo com aquela pessoa, depois eu ia separar dela e ia fazer outras coisas. Não. O planejamento que a gente tem de união, ele é anterior a isso e eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu posso tomar a decisão. Pode ser que a gente não esteja conseguindo construir algo juntos.
Pode ser que cada um de nós esteja muito preocupado com a sua própria forma de conceber as coisas. E a gente não consiga construir essa família, construir essa união, construir esse matrimônio. Pode acontecer. Mas vamos entender que quando nós falamos do divórcio, dentro da doutrina espírita, a espiritualidade vem dizer para nós que o divórcio ele só vem para oficializar aquilo que já não existe. Um casamento não acaba porque uma pessoa olha para outra e fala assim: ah, acabou. Uma relação não acaba dessa forma. Uma relação acaba porque o outro não foi valorizado, não teve preocupação, eu não quis cuidar, eu não quis regar essa plantinha chamada amor. Eu não quis construir isso. Vai chegar num limite lá no final que realmente daí já não existe mais, por um período de construção que não aconteceu, por um período onde eu estava mais preocupado comigo, né? E aí realmente acabou. Mas não acaba em um instante, não acaba em uma decisão, não acaba por decisão de um. Sabe aquela história que diz que quando um não quer, dois não briga? Ah, mas meu casamento acabou por causa dela, meu casamento acabou por causa dele. Nunca. Sempre por conta dos dois, seja por motivo que for. Algo faltou nessa construção. Esse amor, desse construir um relacionamento a dois, deixou de ser observado em algum momento. Em algum momento eu fui mais importante. Em algum momento para ela também foi mais importante. Isso quer dizer que há um pecado nessa separação? Não, significa que há um livre-arbítrio. E como todo livre-arbítrio, toda decisão há consequências. Sem amor. E que consequências são essas? Que vão decorrer da sua forma de viver daqui para frente. Porque eu posso construir outros relacionamentos, eu posso casar várias vezes. Em relatos de pessoas que já tiveram mais de um casamento, ou mais de dois, ou mais de três casamentos, invariavelmente a pessoa encontra no segundo, no terceiro, no quarto relacionamento o mesmo que ele tinha no primeiro. Uma relação egoísta, onde eu estou preocupado comigo e ela está preocupada com ela. Aquilo que não existia no primeiro não vai existir no outro. Por quê? Porque eu estou buscando fora aquilo que está dentro. Eu estou buscando no outro uma felicidade que eu quero que ele ou que ela me proporcione, e que na verdade sou eu que está preocupado em proporcionar para ela. Porque daí haverá a recíproca, aí haverá uma troca. Eu não recebo aquilo que eu não dou. Precisa haver essa troca, essa preocupação com o outro. Então, do ponto de vista do Espiritismo, o texto diz assim, vou fazer a leitura do texto para vocês. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, pois apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica nos casos em que não foi levada em conta a lei do amor. Se o divórcio fosse contrário à lei do amor, a própria igreja seria forçada a considerar adúlteros os seus dirigentes, que, usando de sua autoridade, em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma oportunidade. Jesus também concordava que o casamento pudesse ser desfeito, pois ele mesmo disse: foi devido à dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que abandonassem suas mulheres. Isso significa que, desde os tempos de Moisés, se a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Porém, Jesus acrescenta: no início da humanidade não era assim.
Ou seja, no início, quando os homens ainda não estavam corrompidos pelo orgulho e pelo egoísmo e viviam segundo as leis de Deus, as uniões não aconteciam pela vaidade, pela ambição, e sim pela simpatia recíproca, o que não dava motivo para separações. O divórcio, quando necessário, quando eu vou me comprometer mais nessa vida, né? Às vezes eu estou tendo um casamento de resgate, às vezes eu estou tendo uma tentativa de construção de afeto, né? Com o meu cônjuge, com a minha parceira, com o meu parceiro, entende? Só que às vezes essa relação se torna impossível, às vezes essa relação se torna um risco, às vezes eu estou sofrendo abuso, às vezes eu estou sofrendo agressão, e isso acontece dos dois lados. Às vezes essa relação não se constrói, e antes que eu me comprometa mais, antes que eu falhe mais gravemente, é preferível que eu me separe. Quando eu entendo que não houve essa construção com base na lei do amor, é possível a separação. Mas entenda que isso é o resultado final de algo que já não existiu no começo. De algo que não existiu no começo. A gente precisa entender o propósito de uma união. Hoje se vive muito, de novo, a individualidade. Hoje eu acho que eu posso ser feliz sozinho. Hoje eu acredito que eu mereço ser feliz. Essa é a grande frase, de novo. Eu mereço ser feliz. Invariavelmente as pessoas que merecem ser felizes e que escolhem ser felizes sozinhas ou sozinhos, não encontram essa felicidade que eles tanto merecem. Não por estar sozinho, e nem por estar acompanhado. Mas por quê? Porque a minha felicidade sempre está em relação à expectativa que eu tenho em relação aos outros, mesmo que não seja dentro de um casamento. Mas a minha expectativa está em relação ao outro, em relação a uma amizade, em relação ao meu trabalho, em relação às minhas conquistas, em relação a quase tudo que eu vivo. Eu tenho expectativas em relação às outras pessoas me fazerem feliz, me completarem, fazerem coisas para me agradar. Eu sou egocêntrico. Eu sou o centro das coisas. Eu sou mais importante do que as outras coisas. O mundo gira em torno de mim. Essa visão me torna uma pessoa egoísta, me torna uma pessoa que não vou conseguir encontrar essa felicidade. Eu não estou disposto a dar, gente, eu não estou disposto a dar dentro de um casamento nem fora dele. Eu não estou disposto a fazer o outro feliz, não estou disposto a ceder dentro de um casamento ou fora dele. Eu sou possessivo no meu casamento, eu sou possessivo das minhas amizades, os meus amigos se afastam. Eu tenho ciúmes dos meus amigos, das minhas amigas. Entende? É um posicionamento que não é legal para a minha vida. Porque se eu não estiver ao lado de alguém, eu vou estar convivendo com outras pessoas e aquele meu comportamento vai refletir para essas outras pessoas também, não só dentro de um casamento. E eu vou perceber depois de um tempo que eu é que sou a pessoa tóxica, que eu é que sou a pessoa que não está prestando atenção nisso. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa construir boas relações. A gente precisa entender que a construção de um relacionamento, ela passa por entender como o outro é, qual a vivência que ele teve, por que ele é daquele jeito, quais as dificuldades que ele teve na infância. Me preocupando em completar isso, em ajudar essa pessoa a superar essas dificuldades, sendo feliz na felicidade do outro.
Às vezes eu estou cobrando demonstração de carinho e eu não tenho, eu não dou. Ah, mas é porque eu sou mais bruto mesmo. Porque você não dá carinho e quer carinho. Você não conversa e quer diálogo. Você não agrada e quer ser agradado. Concorda? Mas é lógico, aqui eu estou falando das outras pessoas, não de nós. Nós somos perfeitos em nossos relacionamentos. Nós sabemos muito bem lidar com as dificuldades, com o diálogo, né? Estou falando das pessoas que não vieram hoje. E nem de mim, muito menos de mim. Imagina. A gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente cria expectativas que são nossas, que estão dentro da nossa cabeça, e que às vezes sequer eu compartilhei com outra pessoa. Ah, eu tenho sonhos que eu não compartilho com o outro. Eu tenho sonhos que às vezes eu exijo do outro, que eu quero que ele me realize. Ah, você casou comigo, foi para me fazer feliz. Agora se vira nos 30. Não é isso. Isso é interesse. Como eu disse, o interesse pode ser material ou pode ser tantos outros. Às vezes eu tenho atração física sexual e vou me incluir dentro de um relacionamento com base em algo tão frágil. E como vai ser a nossa velhice? E como que vai ser o para sempre? A gente precisa entender, quando a gente está falando de um relacionamento, que quando nós falamos, por exemplo, de um adultério dentro de um casamento, o adultério aconteceu muito antes de acontecer. Quando que o adultério acontece? Quando eu deixo o meu comprometimento que eu tenho de união, de respeito, de fidelidade com a pessoa e me permito, não é nem olhar, é ser olhado, ser observado. Entende? Quando eu abro o espaço para uma abordagem, para uma conversa, que não sou eu que estou abordando, eu só estou abrindo espaço, só estou permitindo. Mas eu sei quando eu estou permitindo. E todo mundo aqui sabe. Quem está assistindo também. A gente sabe. A nossa vaidade faz isso. Aquele olhar comprido, aquele comentário entre amigos ou entre amigas, sabe? Me permitir um bate-papo, alguém me chama para uma conversa e eu dou pano para manga, eu permito a conversa, vou bater um papo só para ver o que dá. Entende? Aconteceu muito antes. Quando eu não respeito a pessoa que está do meu lado, quando eu não tenho a fidelidade de convívio com essa pessoa, acontece muito antes, acontece num olho comprido, num comentário entre amigos. Aí de fato, o fato consumado, né? Aconteceu em tal situação, mas já tinha acontecido muito antes. Viver de acordo com aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina, dentro do cristianismo, né? Ter esse respeito na relação ao outro. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Quanto mais dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um lar. Se a recomendação do Cristo já é isso em relação ao nosso próximo, se ele está falando isso em relação a um estranho, que eu devo considerar meu irmão em Deus, eu devo considerar que ele é meu próximo, quanto mais isso dentro da minha casa. E como é que funciona isso dentro de casa? Não funciona. Às vezes eu sou o cara mais simpático fora da minha casa. Eu recebo as pessoas na empresa, eu sou uma simpatia. Eu recebo as pessoas para conversar, eu sou extraordinário. Aí eu chego dentro de casa, eu sou um burro chucro, um touro, um cavalo.
alguém para ser temido. Cheguei cansado, trabalhei o dia inteiro, quero me jogar no sofá, pegar meu controle e entrar na caixa do nada. E não quero ser incomodado, porque senão eu arrumo confusão. Essa pessoa não pode construir relacionamento com ninguém, porque se ela ficar sozinha, só ela com ela não se aguenta. E ela quer construir alguma coisa? Como assim? Quer construir o quê? Um muro de exigências? De coisas, de expectativas que eu tenho em relação ao outro, que eu quero que o outro me faça? Que mundo que é esse? Que condição que é essa? Infelizmente, é a nossa. Parece algo muito distante, mas é algo muito próximo, muito perto. Parece que nós estamos falando de pessoas estranhas. Nós estamos falando de pessoas que convivem com a gente o tempo todo. Gente, a construção de um relacionamento, quando a gente vai falar, por exemplo, de se relacionar, quando nós falamos de um relacionamento com Deus, isso estabelece que tem que ter uma troca, que tem que ter uma dedicação, que precisa ter um momento de cada lado nessa relação. Ninguém se relaciona sozinho. Eu comigo mesmo. Quando eu estou me relacionando com alguém, pressupõe uma troca. A pergunta é: eu estou oferecendo algo nessa troca? Não é para o outro que eu tenho que olhar. Porque às vezes eu estou ouvindo tudo isso que a gente está falando aqui e estou pensando assim: ah, mas realmente ela não tem me dado o valor que eu mereço. Ah, mas realmente ela podia ter sido mais atenciosa comigo. Ah, minha esposa podia ter feito tal coisa. Ah, ela sempre cobra de mim as coisas. Eu estou olhando para ela. Nossa, como que ela exige de mim, como que ela me pede as coisas, como que ela quer que eu faça. Eu estou olhando para ela. E ela não está aqui. Eu estou falando para vocês. É para mim que eu tenho que olhar. O que eu estou oferecendo nessa troca? O que eu estou disposto a dar nessa relação? Como eu estou administrando essa construção desse lar? Às vezes, a gente olha para casais de amigos e que a gente olha assim uma relação que parece que eles são, que o marido e a mulher são mais amigos do que qualquer outra coisa. E você fala assim, e às vezes está passando por uma crise no seu relacionamento, né? Aí você fala assim: ah, mas porque você não sabe, meu brother, o meu casamento não é igual ao seu. Lógico que não é, porque eu sou um cara egoísta, porque eu sou um cara que constrói um relacionamento de uma outra forma. Lá eles procuram ter o diálogo, lá eles procuram se entender. Não é fácil? Não. No mundo de provas e expiações, tem uma coisa que não é fácil, é viver aqui casado, né? Mas a gente precisa entender isso, assim, ó, em relação à questão da construção de um relacionamento, a gente precisa entender que se relacionar é uma via de duas mãos. Como são os meus relacionamentos? Como estão os meus relacionamentos? Como que isso está acontecendo na minha vida hoje? Qual é a troca que eu estou oferecendo? Isso precisa ser avaliado. Que a gente possa ter esse entendimento de que eu não sou obrigado a ficar casado e infeliz para o resto da eternidade, né? Que eu não sou obrigado a manter o meu casamento infeliz com todos os problemas que ele pode ter, mas eu preciso entender que ele só é assim porque eu construí ele assim. Então ele não é responsabilidade do outro.
é uma responsabilidade mútua. Quando isso acaba, é porque nós dois não construímos algo. Nós dois não estivemos dispostos a construir algo que realmente valesse a pena. Então, quando o divórcio vem, é para oficializar algo que já não existe mais. Esse casamento já não existe mais. E nem por isso, não é porque existe o divórcio, que ele também passa a ser uma coisa legal. Ele é a oficialização através da lei humana de algo que já não existe no coração. Mas nem por isso ele é uma coisa legal. Ele é uma coisa que a gente deve tocar à torta e direita. A gente deve assumir como, faz parte do divórcio. Não. Nenhuma programação, nenhum programa existencial estabelece o divórcio como uma meta a ser alcançada. Ou seja, eu não vim para cá para me casar, em determinado momento me separar da pessoa, para poder ter um outro casamento, para me separar da pessoa, para ter um outro casamento, me separar da pessoa. E isso é resultado do meu livre-arbítrio, das escolhas que eu faço. Ok? E isso tem consequências para mim, tem consequências para o outro, tem consequências para frutos que saiam, que sejam desse relacionamento, desse matrimônio. Às vezes impacta as crianças, às vezes tem repercussões, né? Por conta dessas decisões que eu tenho. Então, eu preciso olhar para tudo isso com mais atenção. Eu preciso olhar para tudo isso como um projeto existencial. Não posso pensar só no eu quero ser feliz hoje. Eu tenho que pensar que eu escolhi isso e que eu preciso manter isso, que eu preciso construir esse relacionamento. Gente, uma última coisa. Não existe algo que não possa ser consertado. Não existe algo que não possa ser reconciliado. Não existe nada que esteja tão fracassado ou tão falido que não possa ser refeito. Nós não estamos prontos, nós estamos em construção. Nada que a gente faz é fatídico, nada está finalizado. Se não houver o meu orgulho, se não houver a minha vaidade, se houver a preocupação com o outro, se houver uma relação de amor, uma construção em cima da lei do amor, é possível reconciliar e reconstruir tudo, inclusive um casamento. Quanto eu estou disposto a abrir mão do que eu acho, do que eu quero, do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho, do meu egocentrismo, do eu, do meu, do eu e do meu. Invariavelmente acaba porque eu não estou disposto, eu não aguento mais, eu quero ser feliz. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa construir algo que realmente vale a pena. Sempre há tempo da gente lutar por isso. Amém?